Fala, meus gênios! Estamos começando a nossa live aqui ao vivo. Vamos começar a ter a nossa primeira live definitiva no Instagram. Logo menos estaremos no YouTube. João Mimoso vai ter sim o seu canal. Aguardem que já já estaremos lá também, para que o nosso método chegue cada vez mais em grandes espaços, para que possa entender um pouquinho mais de contabilidade, de uma maneira mais descomplicada, de uma maneira literalmente genial, para você que está crescendo e não sabe se você começa a contratação ou se você literalmente para, a gente não sabe, se é melhor contratar como pessoa física, um CLT, ou pessoa jurídica, PJ. Bora começar então essa live. Bom, você já deve ter passado por isso, por situações. Seu negócio está crescendo, seu infoproduto está tomando cada vez mais rumos que você não sabe, as decisões melhores que você precisa fazer. E aí você chegou no impasse do seu negócio. Se é melhor você contratar um CLT, um funcionário, ou de fato você terceirizar essa mão de obra, contratar um PJ. Meus gênios, e eu quero dizer para vocês o seguinte: essa dificuldade todo mundo tem. Ninguém nasce sabendo como precificar o seu funcionário, ninguém nasce sabendo as regras trabalhistas do nosso cenário, do nosso país, São inúmeras que existem por aí. E é por isso que a gente resolveu fazer esses conteúdos aqui nas lives, para apresentar para vocês que muitas das vezes a pessoa tem um entendimento que é muito burocrático. E eu quero mostrar para vocês que é burocrático, mas a gente tem uma forma leve de levar esse assunto, de uma forma descomplicada, para regularizar a sua empresa e o seu negócio. Vamos então começar já pela CLT, como que funciona tudo isso dentro de um cenário tributário, dentro do cenário previdenciário. Vamos, mas vocês têm que ir comigo que na aguinha aqui, porque Jesus. Bom, gente, cenário de CLT, O que vai acontecer com vocês? Quer contratar um CLT, você vai ter que fazer um processo seletivo para esse colaborador, para essa função que você precisa no seu negócio. E quando é CLT, é funcionário, o que nós precisamos analisar? Nós precisamos analisar qual é o perfil de funcionário que nós queremos, Quais as características que esse funcionário tem que ter, conforme o perfil da vaga, tá? Então, inicialmente, a nossa recomendação é vocês traçarem os objetivos que vocês querem com esse funcionário. Cargo, função, para que vocês comecem um processo seletivo, tá? Feito esse processo seletivo com funcionário, várias pessoas, e uma dica que eu quero dizer para vocês é não contratar ninguém pela emoção, contratem pela razão, pela necessidade dentro daquilo que vocês precisam. É difícil, às vezes a gente tem um amigo, a gente precisa, às vezes a gente tem um parente que precisa de um trabalho, alguma coisa do tipo, mas muitas das vezes vocês podem ter certeza, todas as vezes que eu tive um probleminha aqui na minha jornada empreendedora foi porque eu tive a contratação pela emoção. Então, se vocês puderem já seguir uma dica aí, é contratarem pela razão, pela necessidade, tá bom? Feito isso, toda a parte burocrática, vocês vão precisar alinhar com o seu contabilista, porque ele vai te passar uma lista de documentos necessários para essa admissão acontecer. E o que eu quero dizer para vocês, não dá para o funcionário iniciar as atividades sem ele ter entregue toda a documentação e sem ele ter feito o exame admissional, tá? Atestando a saúde física desse funcionário. Então ele vai pisar na sua empresa, no seu negócio, com tudo já legalizado. Então toda essa parte burocrática vocês vão passar para o contabilista, tá? Para que ele possa fazer o contrato de prestação de serviço entre você e essa pessoa física que vai estar iniciando com você como CLT, tá? O que ele tem direito, João? Uma das coisas aí que vocês têm bastante dúvida, Quais são os benefícios que um CLT tem? Um CLT, ele trabalha 44 horas semanais.
tá? Essas 44 horas semanais é você, empreendedor, que vai estar decidindo se vai ser de segunda a sexta, se vai ser de segunda a sábado, tá? Tudo isso vai depender do que você definir de horário de almoço, entende? Você pode ter 2, 3, 1h30, né? Então é horário de entrada, horário de saída. O importante é dar 44 horas semanais. E uma coisa que eu quero lembrar para vocês: todo funcionário, né, precisa almoçar. Então sabe aquela 1 hora ou 2 horas que o funcionário vai parar? Ela não é computada nessas 44 horas, sabe? Essas 44 horas são horas literalmente trabalhadas, tá? Isso é importante, fica claro. Do mesmo jeito que você almoça, ele também tem o direito de almoçar, tá bom? Então a gente precisa ter esse controle também da entrada, da saída, do retorno do almoço e do desligamento, né? Na hora que ele encerra as atividades, tá ok? A gente chama isso de controle de ponto, tá? Então você tem que ter esse controlezinho também bem alinhadinho para você não ter problema amanhã ou depois para ele dizer que ele não trabalhava 44, ele trabalhava mais, mas é o ponto que vai comprovar, né, em casos de justiça, probleminha, vocês sabem, né? Probleminha todo lugar tem, então a gente tenta evitar para que vocês não tenham, tá? Basicamente é isso com relação à jornada de trabalho. Beleza, com relação ao piso, né? O que o funcionário, o que a gente fez? Só para vocês poderem entender. Como a gente está falando bastante do digital, falando aqui sobre, né, infoproduto e tudo mais, o que a gente trouxe? A gente fez uma análise, né, para você que é lançador, para você que é expert, né, você precisa muitas das vezes formar sua equipe de videomaker, a sua equipe, né, de social media, o design gráfico que vai fazer, né, os seus posts, e ter também um especialista de marketing, aquele cara que é fera, que entende esse mercado. E o que nós fizemos? Nós pegamos o piso salarial desse setor, tá? Só que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, se Deus quiser, o nosso vídeo vai alavancar aí para o Brasil inteiro, que as convenções, elas são determinadas conforme a região, conforme o estado, tá? E a região que nós estamos. Como nós estamos aqui no Texas, Taubaté, pegamos uma convenção do ramo de marketing, tá? Para o interior do estado de São Paulo e litoral, tá? E hoje o piso desse especialista de marketing, ele tá a equipe 1269, é muito difícil gravar todos de cabeça. 1269 é o piso salarial de um especialista de marketing. Gente, início, tá? Não vai ser esse valor que vocês vão propor para ele, até porque, né, o seu infoproduto 6 em 7, vamos pensar, né? Tem que pagar bem para esse cara, né? Vamos combinar? Então, 1.267 é o mínimo que essa pessoa ela pode receber, tá? Para trabalhar. E, João, é só o salário que ela tem, né, de direito? Não. Ela tem outros benefícios. Ela tem a alimentação, que é um número bem quebradinho, que é R$21,84. Pensa, como que a pessoa almoça R$21,84? Mas é R$21,84 por dia trabalhado, tá? Então, se a pessoa não trabalhar, ela não tem direito a receber, tá? Agora, se ela justificar o porquê que ela não foi com atestado, né? Você pode estar abonando e estar pagando esse direito da alimentação para ele, tá bom? O Vale Transporte, é importante eu deixar bem claro aqui para vocês que o Vale Transporte não é um benefício a mais. Na verdade, é uma obrigação do próprio empregador oferecer, tá? Para esse colaborador. Se ele vai querer ou não é uma outra história. E aí como é que funciona? O empregador, ele pode estar descontando até 6% do salário base desse colaborador, tá? Então o Vale Transporte, ele é obrigatório a vocês a oferecerem para o empregado, tá bom? Bom, quero dizer outro benefício, tá? E obrigação de você, empregador, precisa fazer, né? Quando você decide contratar um CLT. Você precisa oferecer para ele também um seguro de vida. Precisa contratar. Ou com uma seguradora, ou com um banco, tá? E esse seguro de vida, ele tem que contemplar até a assistência funeral, tá? Então, assim, na convenção não estipula o valor, mas ele estipula que por acidente, por morte,
por qualquer coisa destinado, né, que causou na vida desse colaborador, o empregador ele é obrigado a estar amparado com um seguro, tá bom? Então é importante fazer porque a gente nunca sabe, né? E às vezes é um valorzinho pequenininho que você paga por mês, uns 50, 80 reais que você faz, que fica tudo bem amparado, a gente não sabe de dia de amanhã, tá bom? Então eu sempre indico isso também. E agora, um dos últimos benefícios que esse colaborador vai ter é o auxílio creche, tá? Então vamos supor, o seu videomaker, tá, é papai do ano, ou a sua social media é a mamãe do ano, ela vai ter direito a 20% de um acréscimo desse piso salarial que eu acabei de comentar aqui com vocês. De repente nasceu o neném e ela decidir em colocar numa creche, numa escolinha, ou de repente até contratar uma babá, é importante falar isso pra vocês, e ela comprovar que ela contratou e que ela tem um recibo e um contrato da onde ela está deixando o filho dela, vocês precisam pagar esse acréscimo de 20%, tá? Para esse colaborador, tá bom? Então se de repente aí uma curiosidade que quando a gente estava elaborando o conteúdo da live, a gente chegou numa conclusão, vai que dentro, né, dessa situação toda aí, o videomaker e a social media tiveram um paranauê. Eles, vamos supor, pensa, ai Jesus, os dois. E aí, a empresa tem que pagar 20% para cada um, já que o paranauê é dos dois. E aí? Não. Quem vai receber é um só dos dois, tá bom? O direito ele não é acumulativo para a situação, tá? Para essa realidade que vocês se encontrarem, tá? Mas é importante dizer que comprovou que colocou na creche, é particular, contratou a babá, vai ter que pagar, tá? Esses 20% a mais. Que nesse caso, a gente fez até um cálculo aqui para vocês poderem entender, né? Já que o piso salarial do especialista de marketing hoje está 1.269, esses 20%, só para vocês poderem entender, tá? Ele tá dando 253,80 a mais. E qual que é a durabilidade? É ad eterno, né? A criança está com 18 anos, está pagando? Não. Até os 24 meses, tá? 24 meses, tá tudo certo, pagou, depois o benefício, ele acaba, tá bom? Bom, e para finalizar, com relação ao CLT, né, os benefícios e as obrigações, todo CLT vocês sabem que ele tem direito também ao 13º, a férias, tá? Então isso tudo é direito do CLT, tá ok? E uma coisa importante também, que eu estava esquecendo de falar aqui. Gente, a convenção do especialista de marketing, só para vocês poderem entender, ele pode fazer, né, hora extra normal, como qualquer outra convenção. Porém, a regrinha do cálculo dessas horas extras é um pouquinho específico, tá? Então vamos supor, dentro daquelas 44 horas semanais, vamos supor que numa plena segunda-feira, você, empregador, precisou que ele fique 2 horas a mais para você. Essas 2 horas a mais das 44 horas que ele já tem contratado com você, ele tem direito a receber 75% a mais. E a terceira hora, então vamos supor, a terceira, ela tem direito a receber 100%. Independente se é segunda, se é terça, se é quarta, independente. As 2 primeiras, então, é calculada com 75% de um acréscimo. E a terceira é calculada com 100% de hora extra, tá ok? Isso é importante frisar porque é um direito e acaba se tornando uma obrigação para vocês, tá bom? E é importante falar também que as horas extras no sábado, no domingo e feriado, sábado não, até porque pode estar englobando aqueles 44 horas que eu acabei de falar para vocês. No domingo e no feriado, o cálculo, independente de quantidade de horas, é 100%, tá bom? Bom, e para finalizar, como a gente estava falando sobre o 13º e as férias, o cálculo normalmente aqui no escritório, nós fizemos até aqui uma demonstração para vocês poderem entender, né? Porque muitas das vezes os empresários perguntam, né? João, e quanto custa o funcionário como um todo? Muitas das pessoas falam, custa o dobro, ou custa 1,5. Bom, aqui nós somos bem diretos, tá? Bem, literalmente calculista, precisamos informar de fato, porque preço é preço, não dá para ser nem 5 a mais nem 5 a menos, a gente precisa ter exatamente o quanto custa.
nós fizemos uma precificação para vocês poderem entender, tá? Sobre os cálculos. Então esse, ó, eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês. É a precificação do negócio de uma empresa que está no lucro presumido, e aqui embaixo tem o valor, ó. Então esse funcionário, esse especialista de marketing, se a empresa for lucro presumido, ele vai estar recebendo esse valor. O valor é R$ 2.107. Então o piso dele é R$ 1.269. Se a sua empresa for lucro presumido, esse funcionário com a parte trabalhista e previdenciária, R$ 2.107. É importante dizer para vocês que os benefícios, alimentação, seguro e etc. não estão aqui nesse cálculo. Aqui é férias, 13º, salário, impostos, tudo que for do funcionário. Benefícios é apartado, tá? É tudo isso do contexto que eu estou explicando aqui na live. E no Simples Nacional, tá? A gente vai falar, né, ao longo aqui dos temas das nossas lives sobre tributação, como funciona e tudo mais. E esse é um cálculo que nós fizemos de uma empresa que é do Simples, tá? Então, o funcionário, se a sua empresa for do Simples, ele te custa R$ 1.720,77, tá? Então, por isso que é importante você entender qual regime tributário que o seu negócio está, para que você também possa precificar o seu infoproduto, tá? Se a sua empresa é do Simples, você está pagando menos, né, de encargo. Se a sua empresa é lucro presumido, você está pagando mais. Então, as balanças, na hora de você precificar, elas são diferentes, tá? Isso é muito importante, porque muitas das vezes você está numa concorrência com empresas que estão em regimes tributários completamente diferentes, tá? Então, e o que eu quero dizer também agora para vocês aqui, que é muito importante, essa precificação vocês terem na ponta do lápis. Eu queria muito colocar nosso cálculo de precificação dentro do nosso método menos é mais, mas o pessoal aqui do marketing, eles me seguram, falam, João, segura, e aí, posso ou não posso? Pode, vai ter lá dentro sim, né? Ó, gente, liberaram pra gente poder colocar. Então, no nosso método, nós vamos colocar essa planilhinha, tá? Ela é bem simples, mas bem eficaz para vocês poderem entender essa precificação. Então, se tá liberado, vamos que vamos. Vocês vão conseguir aí fazer os cálculos da melhor maneira possível, tá bom? Beleza? Bom, sobre CLT, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem alguma mensaginha aqui. Você é convocado para trabalhar no sábado e não recebe em dinheiro. A empresa informa que vai para o banco de horas. Isso é correto? O que vai acontecer? Quando a gente precisa analisar quando foi o seu registro, tá? Então vamos supor, todo o processo de admissão vai um contratinho já com o banco de horas, tá? Que você é a favor de fazer a compensação. Então, se no meio daquela papelada você assinou que concorda com o banco de horas, você já atestou para a empresa que você aceita, entendeu? Então a gente precisa só entender isso. Se você não assinou que você não concorda com o banco de horas e que você não está ciente sobre isso, você pode exigir as suas horas extras, tá bom? Bom, gente, sobre CLT, basicamente é isso. Vamos aí pro resto da nossa live. Vamos falar agora sobre PJ? Gente, PJ, como que funciona PJ? No CLT a gente não fez ali um processo seletivo, escolhendo o perfil do candidato, analisando quais as qualidades que ele tem, etc. E no PJ, João, o que eu analiso? Meu Infogênios, no PJ você vai contratar uma pessoa jurídica. Então quero só deixar bem esclarecidinho. Quando a gente falar PJ, pessoa jurídica, tá bom? Então, no PJ, o que a gente precisa ter de análise, né? A gente precisa ver o portfólio dessa pessoa jurídica. O que ela já fez, quais empresas que ela passou, quais empresas, a gente não está falando de marketing, quais foram, né, as páginas ou os negócios mesmo que essa empresa, que essa pessoa fez, quais foram as transformações, porque ela é PJ, né? Então a gente precisa só entender qual é o perfil de pessoa jurídica que nós queremos para que ela possa apresentar numa entrevista de trabalho para você poder avaliar o que você quer dessa pessoa jurídica, tá? Eu costumo dizer que é muito importante nós avaliarmos o que nessa situação? A expectativa e realidade, tá? O que essa PJ tem
para te oferecer, o que está alinhado com relação ao escopo. É muito importante estar bem definido entre vocês sobre o escopo, sobre como vai funcionar as entregas dos trabalhos, as tarefas a serem executadas, isso muito bem definida, tá? Para que vocês possam fazer uma contratação show de bola dessa pessoa jurídica, tá? Agora, João, e a parte documental, né? E o que precisa desse PJ? Vamos para a parte burocrática, porque tanto o CLT, né? Ele é a pessoa física, a contratação dele é embasada pela CLT, certo? A pessoa jurídica, o que embasa, né, esse contrato? É o Código Civil, tá? Então, as regras e o norte a gente vai sempre seguir sobre o Código Civil. Então, a gente precisa ter os documentos básicos dessa pessoa jurídica, o CNPJ, quem é o responsável dessa empresa, tá? Se ele é MEI, se ele é ME, que tipo de negócio ele tem, se ele tem funcionário, para vocês poderem entender, porque quando a gente contrata um PJ, nós somos também corresponsável por qualquer coisa que acontecer com essa pessoa, tá? Ela só muda a figura de pessoa física para pessoa jurídica, tá? Então o contrato, e como que ele é feito, esse contrato? Ele pode ser feito entre ambas as partes, pode ser feito entre o tomador do serviço ou feito pelo próprio prestador, e vocês vão estar alinhando as regras desse contrato, tá? O que eu quero dizer é que é muito importante vocês terem esse contrato feito, porque é através dele que nós vamos estar minimizando e tentando, de repente, né, não ter o vínculo empregatício, tá? É um norte que nós começamos, é um dos documentos necessários para que a gente possa ficar tranquilo com relação ao vínculo empregatício, tá? Caso esse prestador de serviço, ele pare de prestar serviço para você, se sai amanhã ou depois, vocês precisam ter isso claro no contrato, né? Tanto vocês como obrigação de pagá-lo, caso vocês não queiram mais ele prestando serviço para vocês, como ele também no contrário, né? Eu não quero mais, de repente meu propósito seguiu para outra realidade, para outro negócio. Então isso precisa estar muito bem definido para vocês estarem bem tranquilos, tá bom? Basicamente é isso com relação à parte burocrática do negócio, certo? Bom, com relação as notas fiscais, é muito importante vocês terem a emissão dessas notas fiscais. Por quê? O contrato é a base, como eu acabei de falar para vocês com relação ao vínculo empregatício. Vai estar ali todos os nortes das regras. E o que dá mais amparo para esse contrato que não é uma pessoa física? A emissão das notas. Então, todo mês, esse prestador de serviço precisa emitir as notas para vocês. Porque se não emitir, gente, cada vez mais vocês vão estar enfraquecendo esse contrato, tá? Então, eu costumo dizer, eu atendo muitas empresas aqui e eu digo muito isso para os nossos empresários. Tem que ter a nota fiscal, tá? Tem que ter. E o que eu quero dizer também com relação a isso? Como eu falei aqui, que vocês são corresponsáveis sobre qualquer coisa que acontece com essa PJ que vocês contrataram, é muito importante também vocês solicitarem, colocarem no contrato as questões da parte previdenciária, sabe, tributária. Solicitar de repente a CND a cada 6 meses, se essa empresa também está regular perante o fisco. Se de repente esse PJ tem funcionário, você precisa também colocar que você quer, né, os olerites assinados desse funcionário. Por quê, gente? Porque se amanhã ou depois, pensa, esse videomaker some e ele tem 5, 6 funcionários, ele some, a corresponsabilidade de pagar os funcionários dele é sua. Tá? É verdade, tá? Por isso que é importante colocar no contrato que vocês querem a documentação mensal. Isso a gente falando de uma PJ que tem funcionários, né? O especialista de marketing que já é uma empresa como um todo, né? Muitas das vezes a pessoa que está começando no digital, ele tem a pessoa jurídica ali, mas ele é MEI ainda, então só tem ele como responsável. Mas é importante você colocar, olha, eu quero CNDs mensal, né? Quero pelo menos ter a tranquilidade que os seus prestadores de serviços estão regulares também com a Receita Federal, porque se eles não tiverem, a corresponsabilidade é sua e o BO chega,
tá? Eu digo pra vocês que chega porque chega, a gente tem muita experiência com isso e a gente sabe que acontece, tá? João, e aí? O pessoal do CLT ganhou a nossa precificação e o modelo de contrato, né? Que vocês devem ter dúvida, muita dúvida do que coloca nesse contrato, o que zela, o que não zela. Bom, quero só para dizer uma coisinha para vocês. Eu vou fazer o possível para a gente colocar também no método João Mimoso o modelinho de contrato de prestação de serviço, porque a pessoa entra na internet, gente, essa internet ela tem um poder de dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e ali são modelos que para outros negócios funcionam, tá? E para o seu negócio tem que ser algo específico. Então, dentro do nosso método, nós também, já estou nem pedindo autorização aqui para a equipe, também vamos colocar isso lá para que vocês recebam isso como um bônus, tá? Para vocês poderem ter esse modelo, ficarem mais tranquilas. A gente vai estar recomendando ali o que vocês precisam, né? Porque cada negócio é um negócio. Então a gente vai colocar os principais tópicos de como colocar, como abordar, para ficar mais fácil para vocês escolherem as assinaturas e ficar tudo redondinho, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, todos os dois existem o ônus e o bônus. Não dá para eu dizer para vocês o que é o melhor a se fazer. Cada negócio, cada realidade é uma realidade. O importante é vocês terem a informação na mão e com essa informação vocês tomarem as devidas decisões do que vocês querem fazer. Uma coisa importante aqui, tá? A nossa equipe, né? Eu também tenho aqui a nossa responsável pelo nosso lançamento aqui. Ela tem toda a equipe dela, né? E ela, qual foi a pergunta? Se vocês conseguiram ouvir, tá? A pergunta dela foi o quê? Se ela pode estar exigindo que esses colaboradores executem o trabalho dentro do local, da empresa dela. Pode ser feito sem problema nenhum, desde que conste no contrato. Conste no contrato o local da prestação de serviço. E lá também vocês podem estar definindo quais são os horários que vocês querem se encontrar, as reuniões, porque, gente, pensa, especialista de marketing, a gente precisa ter uma conversa para alinhar as estratégias. Não dá pra gente ficar solto, né? Cada um num canto. E a gente sabe que, né, o nosso pensamento viaja, né? Então a gente precisa sempre estar junto, alinhadinho, né? Uma das coisas que a gente trouxe de vantagens e de desvantagens é exatamente isso, né? O CLT, o seu colaborador, ele está praticamente com você 99% do tempo. Ele está ali. Então essa é uma vantagem. 99%. Eu digo 99% porque ninguém é 100%. Né? Ele está ali no seu dia a dia, ele consome com você das 44 horas semanais, ele está ali de segunda a sexta. Já o PJ, ele não está tão próximo de você, então não acaba não sendo uma vantagem, né? Essa situação dele estar longe. Mas ele vai entregar, ele vai fazer as tarefas, mas nessa balança, a vantagem é você ter um CLT, tá? Outra vantagem, outra desvantagem que nós colocamos aqui também, né? Uma desvantagem do CLT, para vocês poderem entender dentro desse segmento, né? O CLT, se ele fica doente, se ele se acidenta, se de repente você contrata uma mulher e ela tem sonho de ser mãe e tem uma licença maternidade, ela vai se ausentar. Essa pessoa ela vai se ausentar um período e você vai ter que colocar outra pessoa para estar cobrindo a função dela. O PJ, qual que é a vantagem? O PJ, faça sol, faça chuva, ele tem que entregar o conteúdo para você. Ele ganha por tarefa, ele ganha por execução. Então, nesse caso, é uma vantagem. Vocês conseguem entender que existem tudo o ônus e o bônus, mas o primordial é vocês entenderem primeiro a precificação, tá? Quanto te custa, quanto isso vai te custar. Entendendo isso, você vai colocar os prós e os contras tudo certinho na balança e vai tomar a melhor decisão para o seu negócio, tá? O CLT, vocês sabem, ele tem todo o custo, tá? Que nós já falamos aqui, a precificação, como que funciona e etc, certo? E você vai ter, se ele fizer hora extra, se ele fizer outras atividades, 13º, então cada vez mais aumenta o valor dele. Já o PJ é definido, tá aqui. O que vocês podem fazer para o PJ? Aumentar um pouquinho por tarefa, por venda, por métricas, essas definições. Mas o que eu quero dizer?
que o pessoa física, ele pode oscilar muito, porque se você precisa de uma demanda muito grande com ele, para ele trabalhar, fazer hora extra, isso e aquilo, o seu custo talvez aumente muito. Já o seu PJ, se ele tem a consciência que ele assumiu aquele projeto, ele vai que vai com você e é fixo. Cabe a você tomar de consciência também, né? Puxa, ele já aumentou muito, então de repente posso oferecer uma tarefa a mais para ele, para estar aumentando, tá? Basicamente, né, como eu disse para vocês, tudo tem o ônus e o bônus, tá? A decisão tendo agora, né, a tomada de consciência de como funciona, né? Então tá crescendo, não sabe se contrata CLT ou PJ, a explicação tá inteirinha nessa live de como funciona todo o processo, né? Principalmente de precificação na CLT e como que funciona também a questão do PJ. E gente, só para recapitular, o PJ, que nem a gente não falou sobre o valor do PJ, né? Quanto que o PJ pode cobrar. Isso é contratual, tá? Então cada PJ, cada apresentação, cada transformação que esse PJ pode fazer para o seu infoproduto, para o seu negócio, ele pode estar te cobrando, tá? Então se vai ser 2.000, 3.000, 4.000, é o valor que foi estipulado em contrato, tá? O que a gente trouxe aqui de um CLT é para vocês terem uma base do início, né? O quanto ele te custa inicialmente, tá bom? A pergunta da Amy é o quê? Eu posso terceirizar 100% a minha empresa? Pode. Nós temos clientes, inclusive na Gênios, que ela é 100% terceirizada. Então todo mundo emite a nota fiscal, recebe por tarefa, por atividades, todo mundo tem o seu contrato de prestação de serviço e tá tudo bem, tá tudo regular. A lei da terceirização, né, ela trouxe essa facilidade para o empresário tomar a decisão, tá? O que é importante falar é que muitas das vezes no bolso, para quem contrata um PJ, talvez seja um pouquinho mais, tá, caro do que um CLT, tá? Mas aí volto a dizer, ônus e bônus, a decisão é inteiramente de vocês. Bom, gente, basicamente a nossa live é essa, tá? Nós trouxemos aqui para vocês esses esclarecimentos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar mandando no meu direct, tá? A nossa equipe está aqui para responder, eu também estou, para que a gente possa cada vez mais estar explicando e desburocratizando esse assunto de contabilidade, tá? E eu espero que vocês possam cada vez mais estar indo e acionando águas mais profundas, sair dessa zona do raso, entender como é que funciona esse digital no aspecto da contabilidade. É para isso que nós estamos aqui, método João Mimoso, menos é mais, é exatamente para isso, tá? Para ensinar vocês de como funciona a contabilidade e quais são as transformações que vocês possam fazer com o seu infoproduto, conhecendo ainda mais. Quero também dizer para vocês, só para fechar a live, para vocês possam estar comentando, deixar os comentários aqui pra gente. Vou deixar salva essa live aqui, para que vocês possam levar o método João Mimoso para outras esferas também, tá bom? Então ajuda a gente com o nosso engajamento, comenta que a gente tá louco a fim de responder todos esses questionamentos de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Tava bem nervoso, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E quinta-feira vamos ter a próxima, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.